galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e hoje estou com Samir Caran e Léo Pinheiro recebendo uma super convidada, a Raquel Cardamone, especialista em cidades inteligentes e CEO da Bright Cities. Raquel, é isso aí. Muito obrigado. Parou pra respirar? Respira, rapaz. Que emoção. Especialista em cidades inteligentes. Mas que introdução, não tem nem roupa. Hoje realmente minha não mãe tem falou, preço. se um dia você vencer na vida, você vai conversar com alguém de cidades inteligentes. Eu venci, tá? Venci na vida. Raquel, obrigado pelo seu tempo para bater esse papo com a gente, um assunto super atual, né? Eu acho que totalmente conectado com a Agenda 2030 da ONU, que é algo que a gente está vivendo cada vez mais, vendo os nossos clientes vivendo isso com mais intensidade. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito legal. E hoje, até um convidado especial, né? O Léo, nosso head de inovação lá na Performa também, peça fundamental do podcast. Raquel, obrigado, querida. Eu que agradeço o convite. Vamos Valeu, lá. tamo junto. Não nasceu especialista em cidades inteligentes, né? Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória aí, como é que foi pra gente conhecer um pouco melhor. Legal, eu não nasci, né? Porque acho que tem uma bem recente, mas ao mesmo tempo é uma vontade que todo mundo que é cidadão, ou seja, de todos nós, né? De ter cidades melhores gerenciadas. Aham. Então, desde nova, eu fui representante de classe, tinha isso meio que dentro, né, de tentar melhorar ali em termos de sociedade o que a gente poderia. Faculdade, fui oradora da turma, sempre tive isso. Eu arregaçava a manga para fazer, né, tentar, de alguma maneira, a gente fazer melhor dessa convivência. Uhum. Mas daí foi, né, época de faculdade, logo em seguida decidi para onde, né, seguir a carreira. Você fez faculdade aqui em Campinas? Fiz a faculdade aqui em Campinas, Legal. Fiz administração de empresas, Uhum. mas a minha vontade, eu já tinha um pezinho em gestão pública, eu queria ter feito administração pública. Entendi. E aí, na época, meus pais falaram, não, você não vai sobreviver, assim, não vai entrar para gestão pública, toda essa, né, o que a gente tem esse preconceito e também essa preocupação em relação à política no Brasil. Instabilidade eu política. Fui muito justiceira, e daí meu pai falava, se você for pra política, ou você vai morrer cedo, porque alguém vai te... Ou você vai morrer de desgosto. Então, como nós não queremos, vai pra administração de empresa. Uhum. Então, eu fiz administração de empresas aqui em Campinas, me formei e fui trabalhar em multinacional. Aprendi como administrar muito bem, né? As empresas, para mim, foi assim, sensacional. Acho que no final o caminho foi muito correto, porque você entende muito o que é produtividade, o que é gestão. Mas a vontade de trabalhar no setor, né, influenciar de alguma maneira o setor público continuou. Tá. Mas fiz minha carreira em grandes multinacionais, trabalhei, né, Em que áreas você passou? Trabalhei em multinacionais de inovação, eu trabalhei na IBM, depois legal. eu trabalhei Trabalhei depois, né, em comunicação, na Editora Abril, os tempos áureos da Editora Abril, quando a Editora Abril, né, era um grande grupo de comunicação. Aí depois fui para uma grande multinacional, que é a fabricante de pedigree whiskas, né, a Mars, que é uma empresa de marcas, né, marcas M&M's, Twix. Sim. E aí fui aprender como a gente, né, tem todo esse entendimento de como que a gente pode atuar na vida das pessoas, mas via um produto. No caso, né, a gente vendia ração para cachorro. Então, como que o cachorro melhorava a vida das pessoas? Então, de alguma maneira, tinha o que eu gostava ali. Mas chegou um momento que a vontade de influenciar ainda mais. E aí, como sociedade, gerar mais impacto. Né? Tinha muito... Eu ainda continuava com essa vontade de fazer a mudança. Uhum. E aí veio, né, 2013... o início de toda a discussão no Brasil, mais política, mais, né, acalorada em relação a como que a gente pode influenciar. E aí eu tirei um ano sabático para poder repensar, né, a vida profissional. Fui trabalhar logo em seguida, nesse ano sabático, eu não consigo ficar parada, então eu fui trabalhar com meu pai, que é um... Maravilhoso, né? Meu ano sabático, meu pai trabalhar. Não casou as duas coisas na frase. Igual o Raquel, eu saio de férias e... Continuou trabalhando. Minhas férias é ir pro escritório de bermuda. Você ficar um pouco mais relaxado, né? Tô de férias, eu tô aqui só pra fazer bagunça e me divertir. Sabe, eu tenho uma amiga que trabalha muito, trabalha em fundo de investimento. Ela falou, eu tirei 5 dias de sabático. Eu falei, 5 dias de sabático?
sabático não é um sabático, mas é mais ou menos o que eu tô falando agora, né? Tirei um ano sabático, que na verdade não era um ano sabático. Pro livrinho aqui, 5 dias sabáticos. Sabático é maravilhoso. Tem que dar um Oscar pra essa menina, cara. Não é, né, gente? A gente tem que... mercado financeiro. Eu tirei um tempo mesmo pra poder repensar, né? E aí, quando eu fui pensando, ainda não tinha definido como eu ia voltar, eu acabei auxiliando aí o Paulo Cardamone, meu pai, nas consultorias que ele tem do setor automobilístico, né? É uma consultoria que analisa as tecnologias para melhorar os carros. E, consequentemente, melhora também a vida das pessoas, tem a questão de redução de acidente, tem a ver com a questão de cidades. Mas eu fui lá para, né, naquele momento, né, auxiliar ele, que ele estava fazendo um sabático, nada me comprometendo. Mas gostei muito do segmento. E aí teve um dia que chegou um material para ele que ele falou, pronto, já agora eu sei como te prender aqui. E era o primeiro material que eu li sobre o tema de cidades inteligentes. Legal. Era um material que falava sobre, na época era da Ericsson, que estava lá despontando em tecnologia, mas, em termos de cidades, mas falava... Era Connected Cities, não era nem ainda Smart Cities. Isso foi 2015. E aí eu comecei a entender que a tecnologia poderia melhorar o setor automobilístico, que era o que a gente estava trabalhando, né? E eu via, né, melhorar o conforto do carro, evitar acidente, que é onde eu mais gostava, né? Você imaginar o tanto que, né, já estava se falando dos carros autônomos. E aí, quando eu li, era um white paper, né, que eles chamam, né? 5 ali páginas específicas sobre o tema. Falava muito de como a tecnologia poderia melhorar a cidade. Então, falava como essa tecnologia tinha um potencial de transformação da gestão. E aí foi o primeiro material sobre cidades inteligentes. Então, eu falei, Se apaixonou pelo tema. A hora que eu lembro do dia, assim, que ele passou. Eu tava na salinha do lado e falou, tô te mandando um arquivo aqui, eu acredito que agora você fica aqui. Agora vai. E aí, assim, eu comecei a estudar sobre o assunto, virei autodidata no assunto. Na época não tinha muitos cursos sobre cidades inteligentes. No Brasil, zero, né? No Brasil, zero. Já tinha... Começando a falar... Um grupo, né, que fazia um evento, fez aí quase 10 anos, se eu não me engano, que é o Connected Smart City, que até hoje faz um evento de cidades inteligentes, foi o primeiro que eu participei. E aí um evento que promovia o assunto, mas assim, era um pequeno, né, um evento ali, 5 stands, ainda o assunto ainda estava começando no Brasil. Isso foi em que época que você 2015. falou? 2015, tá. E aí eu descobri um evento em Barcelona, um evento global de cidades inteligentes, e aí decidi participar. Legal. A gente começou a estudar sobre o assunto, mas eu falei, não, tem uma oportunidade aqui da gente entender também se existe, de alguma forma, como consultores, auxiliar as cidades na transformação, né, de tecnologia, não só na área de mobilidade, que é a área que o setor automobilístico impacta, né? E aí, que era a área que mais estava se falando sobre soluções. Na área de mobilidade, era uma área que começou muito essa discussão de cidades inteligentes. Porque o trânsito atrapalha muito a vida das pessoas. É o maior gargalo que existe nas cidades, nas grandes cidades. Sim. E aí, a gente foi para Barcelona conhecer a feira. E aí, o primeiro dia que eu pisei na feira, eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Né? Foi minha Disneylândia, assim. Eu lembro também da sensação de virar e falar... Porque imagina... Para quem gosta dessa questão de gestão pública, e gestão pública com, né, uma esperança de fazer melhor. Com inteligência, né? Com inteligência, e coisas para melhor. Você entra numa... E lá era gigante já, né, o evento. Quando você entra lá, quando eu entrei lá, vi um monte de soluções, né, inovadoras para a cidade, um monte de palestras com cidades do mundo todo, falando como que eles poderiam ser melhor, o tema do meio ambiente, segurança de todos. Eu falei, pronto, acabou, agora é aqui que eu vou ficar. Sabe o que eu acho mais legal? Olha a construção da vida dela. Né? Ela tinha um sonho, aí saiu do sonho, foi trabalhar na IBM, pulou da IBM, foi para Editora Abril. Isso. Da Editora Abril foi para Mars, aí falou, cara, vou fazer um sabático com meu pai, gente. Aí a gente anota que é esse sabático com o pai, né? Licença no trabalho. Aí foi impactada por um conteúdo, né? Legal, que tinha conexão. Resgatava, né? Resgatava com o seu propósito. Com o sonho de início, de ajudar. E aí, teve contato com o conteúdo. Você tá vendo por que eu falo para você se inscrever no canal, para você ir lá e clicar conteúdo. No sininho, se inscrever. Faz o conteúdo chegar até mais gente. Você não se inscreve, você fica aí assistindo e não faz nada. É isso, bom, é ter contato com o conteúdo, mas tem que compartilhar. É isso. Senão não assiste. Então vai embora. Compartilha. Pelo menos para 3 pessoas. Faça o seu, pelo menos 3. Boa, gostei. Aí vira pirâmide, né? Não é pirâmide, tá, pessoal? Não é pirâmide.
E aí? Mas excelente, porque daí, olha só a construção que ela fez. E aí ela foi pra Barcelona e lá respirou aquele... Cheguei, né? Tipo, cheguei aonde eu... Se encontrou, né? A forma de como que a gente poderia agregar. Claro que a gente tinha uma consultoria por trás, que é a Bright Consulting, que é onde, né, financiou esse estudo, né? Mas mesmo aqui no Brasil, eu tive uma oportunidade de pular muitas etapas indo para Barcelona, mas do Brasil eu aprendi muito. Foram 8 meses que eu fiquei estudando autodidata. Ali, hoje em dia, na internet, você consegue... Sim, então, 8 anos de diferença já... Vamos lá, pré-Barcelona ainda, tá? No Brasil, ninguém ainda falava, ou tô falando órgão público. Sim. Nenhum ainda dava importância pro assunto ou já tinha algumas iniciativas isoladas com outras raquéis espalhadas pelo Brasil. Como é que estava o assunto no Brasil nesse momento? Não, é muito legal essa pergunta, até para dizer que assim, o tema, né, de cidades inteligentes, antigamente era muito ligado à tecnologia, né? Então já sim existiam iniciativas, mas iniciativas em cidades, não era um tema que o governo federal abraçava ainda como uma recomendação federal sobre o tema. Era uma ação isolada. Eram ações isoladas. Então, as cidades sim estavam tentando, buscando, tinha cidade, né? com câmera, o cara botou câmera, falou que usando câmeras para segurança, né? Tinha os sistemas mesmo de mobilidade, próprios cases, né, do Rio de Janeiro, com mobilidade, usando, né? Aí é um case, né, aberto do Waze, que virou global, de usar a informação do Waze para melhorar a questão da mobilidade da cidade, para se preparar para os Jogos Olímpicos, para o recebimento do Papa, né? E também para a Copa. Então foram muitas coisas que eles precisavam se atualizar. Então foi quando o Rio de Janeiro se preparou. Ferveu, né, meu? Não, ferveu e o Rio estava lá em cima, no topo. Então o Rio recebeu muito investimento para poder receber esses jogos. E o Rio fez muita iniciativa de cidades inteligentes, que hoje a gente vê como, né, iniciativas que são ainda referência quando a gente fala de centro de operação, por exemplo. Sim. O COR, que é o Centro de Operações do Rio de Janeiro, ele ainda é uma referência. Apesar de todos os desafios do Rio de Janeiro, em termos de gestão e, né, o que eles estão buscando aí melhorar, mas o COR é referência. E o COR, né, até hoje, ele é uma referência global. É um centro de operação onde você tem tudo conectado em termos de serviços públicos, você tem uma rapidez no atendimento de emergência, você tem as câmeras de segurança que também auxiliam muito, você tem a questão das enchentes no Rio de Janeiro, então como avisar as pessoas, você tem mapeamento das pessoas que precisam ser, né, aceleradas. Então, assim, tem diversas oportunidades em termos de tecnologia para melhorar. Então, existiam iniciativas. E a gente está falando aí, não sei, Copa, não lembro agora o primeiro, se foi Papa, Copa ou foi... Foi uma sequencinha, né? Foi uma sequência de eventos. O último foi a Olimpíadas. Papa, Copa e Olimpíadas. Mas ali a gente estava falando por ali em 2015. Tanto que em 2015, o Rio de Janeiro, no evento de Barcelona, tinha um palco grande ali para mostrar as iniciativas que estava fazendo. Que legal! Então, iniciativas, sim, existiam, né? Não só o Rio... Curitiba, né? A própria Campinas tem né, sempre essa visão de inovação. Então, assim, eram iniciativas, talvez não de um formato quando a gente fala de uma cidade que está buscando um plano de cidade inteligente, mas já haviam entendimento de que a tecnologia poderia, e a inovação, que eu sempre gosto de falar, não é só a tecnologia, mas a inovação. Sim, vamos chegar lá. Mas na época, né, era muito ligada à tecnologia, poderia dar um salto na questão da gestão pública. Então foi ali em 2015 começou-se a ver essas iniciativas e trazer o assunto mais pesado em relação a isso. Tanto que foi o ano que foi o primeiro evento de cidades inteligentes, ainda pequeno, mas começou essa discussão trazer mais fortemente para o Brasil. Para o Brasil. Legal. Não, eu ia perguntar só da Bright Cities, surgiu nessa época, ou não? Surgiu nessa época. O projeto, né, em 2015, começou, então o estudo, que era ainda como um projeto dentro da Bright Consulting, e aí levou 3 anos de desenvolvimento para a gente identificar qual que era a solução, né, que a gente ia apresentar para a gestão pública. Estava muito claro como ajudar a mobilidade, que era da consultoria do setor automobilístico, mas foi um entendimento de o que a gente poderia contribuir e aí nascer a Bright Cities. Né? A Bright Cities nasceu em 2018. Legal. Porque primeiro a gente foi 2015, 2016 estudando, fazendo protótipo. Daí a gente passou por todas Legal. Mas as etapas que o Léo conheceu bem em relação à criação de uma nova empresa. Legal. Porque no caso, daí a gente viu que no tamanho, a Bright Consult tinha que ficar focado
no setor automobilístico. E aí a gente fez uma spin-off. Foi como se fosse... É isso que eu ia perguntar. É uma spin-off, na verdade, hoje você que é um outro CNPJ. E aí Entendi. o foco 100% em cidades inteligentes. Entendi. E aí foi oficialmente em 2018. Legal. Boa. Mas aí foram Raquel, 3 anos buscando investidor, e aí fazendo Mas protótipo. aí, né, te falando agora do alto da minha ignorância. Claro. O que é uma cidade inteligente? Boa. Legal. Não, é ótimo. Não é ignorância, não. Muita gente ainda não sabe, até porque Não, é eu apenas não sei recente, mesmo, né? tá? Quer dizer, eu li pouquinho porque eu ia entrevistar você. Eu confesso que eu fiz o deverzinho Fez de casa. uma preparação. Vamos lá. Sim, cidade inteligente é uma cidade que utiliza de uma maneira eficiente os seus recursos. Aí seja recursos financeiros, recursos de infraestrutura, né, de como tá, e também recursos de pessoas. Como que eu uso, né, o que eu tenho hoje na gestão para poder aplicar da melhor maneira possível para, no final, que é o mais importante do que é uma cidade inteligente, entregar uma cidade com maior qualidade de vida para quem mora ou trabalha. Uhum. Então, assim, cidade inteligente é uma cidade que entrega qualidade de vida para quem mora, né, e vive naquela cidade. E o que define hoje se ela é ou não é? Existe alguma... Existe. sei lá, uma ISO 9001, Sim. sei lá, uma regulamentação ou uma norma que diz se ela uma é mais do que a Existe. outra? Como é que eu comparo uma com a outra? Por exemplo, que às vezes uma tem 10 mil habitantes, outra tem 10 milhões. Sim. E aí é um pouco do entendimento mesmo que o conceito ele deve ser aplicável a qualquer tamanho de cidade. Então, qualquer Legal. cidade pode ser uma cidade pequena, ela vai ter uma infraestrutura, ela vai ter uma quantidade de servidores, ela vai ter necessidades diferentes da sua população, tá? Mas com aquilo, como que ela consegue entregar saúde, educação, se é bom no transporte público, ela tem que ser bom... Para uma cidade ser inteligente, ela precisa ser boa em tudo. Interessante. Né? Em tudo que ela tem a gestão. O que é esse tudo? Normalmente a gente divide em áreas, né? Ela tem que entregar saúde, educação, segurança, mobilidade, meio ambiente. Ela tem que também ter cuidado com o meio ambiente. Área de energia, porque depende, né? Toda cidade tem área de energia muito forte. Urbanismo, super, né, crucial. Então, nós da Bright Cities, a gente divide a cidade em 10 áreas. Tá. E aí é aberto o nosso conteúdo, é só entrar lá e a gente te mostra, mas são 10 áreas gerenciadas pela cidade. E aí entende como que é cada uma das áreas. Então, o mínimo para uma cidade ser considerada uma cidade inteligente, das 10 áreas, ela precisa entregar muito bem pelo menos 6. Porque uma cidade que tá no top 1 de educação, mas não é segura, Entendi. ela não pode ser considerada uma cidade inteligente, né? Uma cidade que não tem saneamento básico, que entra na área ali de urbanismo, de meio ambiente, não dá para eu dizer que ela é uma cidade inteligente porque ela arrasa e tem não sei quantas startups, mas tem uma área da cidade que é degradada e que a população não é bem atendida. Então, hoje o conceito evoluiu. É uma visão mais holística, então. Exatamente. O conceito hoje é mais holístico. O conceito, na nossa visão, tem discussões sobre o conceito. Mas, na nossa visão, ele abraça o conceito de cidades sustentáveis. Então, a sustentabilidade entrou também. E o conceito de cidade inteligente também abraçou isso. Não é mais se a cidade tem câmera de segurança, se ela tem um centro de controle, se ela tem Wi-Fi, né, disponível para a população. Se ela tem um Wi-Fi, ela dá uma abertura para o cidadão, mas se ela também tem... Né, Não adianta ter Wi-Fi e não tem esgoto. Exato. Se ela tem uma infraestrutura de um atendimento de esgoto para a população, se ela tem consulta, a população pode fazer a consulta, né, agendamento de consulta online, se ela tem segurança, se tem um sistema de roubo de carro que reduz pra caramba, né, um sistema inteligente, mas que reduz pra caramba o roubo de carro. E depende também muito da estrutura da cidade. Uma cidade de 10 mil habitantes, você não vai precisar de muitas soluções que existem que um São Paulo precisa, ou que uma cidade de 100 mil habitantes precisa, ou uma cidade de 500 mil habitantes precisa. Então, também demanda uma análise, um diagnóstico, qual que é a situação de cada uma das cidades. Né? Você falou dos recursos, né? Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, né? Principalmente por a gente lidar com pessoas o tempo inteiro, fruto da característica do nosso trabalho. Eu sempre pensei isso, eu falei, cara, para mim, o recurso que as cidades mais desperdiçam são seus próprios cidadãos. Sim. Que estão ali. O capital humano, que está disponível. Eu acho pouquíssimo provável que alguém se negue a ajudar a cidade onde mora, né? De ser chamado para resolver um problema. É uma honra, né? Normalmente. Cara, eu ia encarar isso como... Imagina, o prefeito isso te não chama... existe. Não, que seja, não é o prefeito, é tudo bem, o secretário alguém, de algum... né? Um XPTO qualquer. Eu sou da Prefeitura de Campinas, Léo.
você topa sentar comigo? Não é que eu pago pra ajudar a resolver um problema da cidade. Não pode pagar. Né? Se pagar, Não, eu tô falando assim. Eu pago com o meu tempo, né? Não pode. Eu pago com o meu tempo, né? E com a implementação que muitas vezes faltam recursos, porque os recursos não... Enfim, whatever. Sim, né? Não, mas falta essa participação, né? Acho que é isso que você quer dizer, e né? a cidade também, eu acho que há a abertura, uma talvez, né? Geral, há uma descrença geral, total, né, da população com a política e que, me desculpem, é plenamente entendível, super né? Não dá para criticar. Mas há também uma ausência de abertura, Raquel. Sim. Né? Da gente poder falar, cara, gente, olha só, quais são os 3... Participar mais, né? Tipo assim, quais são os 3 principais problemas? Não são 10 áreas de conhecimento? Sim. Com certeza, cada uma dessas 10 áreas tem 3 desafios que são mais latentes. Sim. Né? Do tipo assim, cara, a gente não tem os nossos desafios dentro de casa? Ó, galera, esse trimestre... Ou os mais impactantes, a gente né? vai priorizar isso aqui. E vamos fazer uma força-tarefa para propor uma solução. Não era com ela Isso não que existe. você tava bolando aquele rolê do workshop e tal. E aí, rolou aquilo lá? Ainda não. Que assim, a gente tava com um projeto. Então, assim, que era exatamente o que você tá falando. O que engloba tudo isso? Olha o Léo né? fazendo... Ele já tava lá na frente, mano. Não. Você tá indo buscar farinha e tá com o pão pronto. padredoballão@performait.com. Mas eu gostei do W. Balão. Vou criar um site pra mim, viu? Mas eu já tenho um e-mail do Padre do Balão. Mas, qual que é a iniciativa? A Raquel tá trazendo que, assim, uma cidade sustentável, ela é uma cidade que busca pelo equilíbrio. No final do dia, é equilíbrio. Então, assim, eu tenho que equilibrar recursos, eu tenho que equilibrar espaços, pessoas. Então, eu tenho que equilibrar. Então, assim, ela está ali constantemente observando informação e equilibrando os dados e as ferramentas que tem. Quando a gente olha para... eu não vou dar spoiler, mas daqui a pouco ela fala sobre o que a Bright faz. A Bright traz muita informação. Né? Informação é parte importante desse processo de desenvolvimento. E quando você olha para esse movimento de equilíbrio, não juro só... que eu queria falar da cena que acabou de acontecer. Eu vou dar um desconto pro Carlão. Depois eu falo no final do episódio. Eu achei que ele ia mostrar uma plaquinha de que eu tava fazendo alguma coisa errada, Não, sabe? eu só tenho a dizer o seguinte, que além dele ser dono de estúdio, ele é um excelente engatinhador, tá? Então, mas vamos lá, vamos adiante aí. A gente não deixa passar, não. Viu? Paulão é bom. Paulão é bom em estúdio, música e engatinhando. Missão impossível aqui. Quase Tom Cruise aqui. Tom Cruise. Mas é interessante porque, assim, a gente está partindo para um ritmo da sociedade que a gente tem que buscar equilíbrio. Então, já existe, por exemplo, o Japão está muito avançado no termo da sociedade 5.0, que, na verdade, é a busca do equilíbrio. Então, assim, a cultura japonesa busca pelo equilíbrio. Isso mais maduro já há mais tempo. E aí você vê a situação do Japão. Um país pequeno, ilha, super instável, questão de clima, a questão até mesmo geológica da ilha, né? E super populado. Né? Então, assim, eles estão sofrendo super. Então, eles estão buscando agora como que eles se equilibram, senão aquelas ilhinhas não vão existir mais. Né? Então, como que eles criam um equilíbrio? Eles estão trazendo uma pauta forte sobre isso. Então, aí, o que eu comecei a desenhar? Era uma tentativa, e aí estamos ainda em curso. Né? É uma tentativa. Estamos trabalhando. É um projeto, gente, envolve poder público, tem que ter paciência. Tem que ter calma, sim. Essa é a palavra, paciência. Né? Então, assim, é um plano de longo prazo, onde a ideia é trazer dados para que o poder público possa encontrar na região metropolitana de Campinas o equilíbrio. De que forma? A gente tem muito potencial nos municípios que estão em torno da gente. Só que a gente está brigando muito. Então, assim, primeiro que cada um está tentando resolver os seus próprios desafios. Mas o vizinho do lado tem solução para resolver o desafio daqui. Só que um não sabe o que o outro tem. Então, já parte por aí. Então, informação. Eles não têm informação de quem pode ajudar o quê. Então, é um trabalho que ainda está em desenho, está em discussão, de como a gente identifica as vocações dos municípios através de informação, os pontos fortes e os pontos de melhoria, e como a gente troca essas experiências entre municípios para criar uma região metropolitana, que tem 20 municípios ali, mais sólida, mais fortalecida, que ambos, né, ajudem a resolver os problemas dos outros, né, a gente possa compartilhar esse conhecimento todo.
Uma colaboração. E a metodologia que a gente usa de pode ser. facilitar isso. Sim, Né? A mas metodologia. ainda está em processo, gente. Tem Vai acontecer. paciência. Boa. Uma vez conversando com um amigo, né, sobre essa questão, o assunto era mais ou menos o mesmo, né? A gente falando, cara, quanta gente boa existe na cidade e tal. E especialmente falando, pô, tô falando de Campinas. Se a gente parar pra pensar o que tem de cérebro privilegiado aqui em Campinas, Sim. cara, você tá de brincadeira. Né? Eu acho que se a gente for fazer se existisse esse índice per capita, eu tenho certeza que Campinas ia estar muito bem em qualquer ranking. Mas né? foi assim que a gente também começou a entrar, né? Porque uma coisa era ter vontade de influenciar a gestão pública, outra coisa é fazer efetivamente isso. Então, a primeira, depois que a gente foi ter conhecimento, né, de que a tecnologia poderia ajudar, que tinham cases lá fora, que Barcelona era referência, de ter ido lá. Na feira a gente voltou e a gente marcou com o vice-prefeito de Campinas. E sim, existe a abertura, mas a gente também conhecia, uma pessoa conhecia, e aí vai, né, por indicação, olha, eu gostaria de colaborar. E foi exatamente o que você falou, né, que eu não posso colaborar. Eu cheguei na... Você bateu na portinha mesmo, eu quero ajudar. E eu falei, eu queria colaborar com o meu conhecimento, com o que eu tô vendo, o que acontece. E aí eles passaram para a Secretaria de Desenvolvimento na época, e a gente fez algumas das reuniões para mostrar, para meio capacitar que existia uma forma de poder melhorar e o que a Campinas já estava fazendo. Campinas já estava com iniciativa também. Estava discutindo o estacionamento rotativo. Lembra que era tudo Zona Azul? Na época, a gente, né, da avaliação do Zona Azul, 80% da receita do Zona Azul não ia para a prefeitura. Porque era o pessoal com um papelzinho que vendia, aí reutilizava e não ia. Ou seja, a receita do Zona Azul não ia por completo. Ia 20%, 80% não ia. Se perdia no meio do caminho. Então, isso não é nada, né? Eficiente. E aí foi criado, né, globalmente aí, soluções como o estacionamento... O app lá. O estacionamento que eles chamam Smart Parking, né? Isso. O estacionamento inteligente. O que é? Foi a partir de uma necessidade de melhorar a questão... Não foi melhorar a questão da receita, não. Foi melhorar a forma de como a gente disponibilizava. Porque para você parar o carro numa vaga pública... Até a experiência do usuário, né? Era a experiência do usuário, melhorar para o cidadão. Então, o cidadão passava, foi feito algumas pesquisas e identificou que 30% do trânsito no centro da cidade era gente procurando vaga. Exato. Nossa, e aí eles falaram, vamos fazer então, peraí, se a gente já sabe onde que tem vaga... Né? Por que a gente não pega e já coloca mapeia isso? E avisa a pessoa, não entre nessa rua. Exato. Não, e assim, avisa a pessoa, olha, você quer ir no centro da cidade para ir no médico ou na própria prefeitura, tem uma vaga aqui. Você quer parar lá nas 3 horas? A pessoa compra pelo o aplicativo, chega lá, para o carro. Ela não precisa ficar dando volta. Ela vai saber no aplicativo qual a vaga está disponível e qual a vaga não está. É claro que isso envolve também você ter pessoas... um sistema também, né? Sim. Não só todo mundo... Não é todo mundo que tem o aplicativo ou que sabe usar. Então, né, envolve várias... Tem desafios. Mas... Só o fato das pessoas saberem onde parar o carro reduz 30% do trânsito nos centros urbanos. Absurdo, Raquel. E aí virou uma super solução global e foi daí que, né, cresceu muito a quantidade de soluções e tema de cidades, né, impactando a mobilidade, a questão do Waze, de você conseguir ver o Waze e sistemas afins, né, de você entender onde está mais trânsito, isso tudo ajuda. E aí, na época de Campinas, estava tendo essa discussão. Então, Campinas já estava inserindo, né, iniciativas de cidades inteligentes. Mas a gente foi lá falar, mas o que mais que a gente pode usar? Porque não tem só na área de mobilidade. Legal, mobilidade vocês já estão avaliando aqui. Agora vamos para as outras áreas. Saúde, educação, tudo a gente pode explorar. E a gente começou o projeto assim, entendendo quais eram as dificuldades da cidade. Foi, sim, um projeto voluntário que a gente fez. Até hoje a gente disponibilizou... recentemente disponibilizava para Campinas um relatório sem custo, porque a gente, na nossa cidade, muito que você falou, eu quero melhorar Campinas, eu sou de Campinas. E aí, somado a isso, a gente foi para Barcelona com muitos prefeitos, né? Existe uma Frente Nacional dos Prefeitos, que é uma organização de prefeitos que leva prefeitos para lá. Só que a gente tem 5.570 municípios no Brasil. Vão 20 prefeitos, né? Vamos que tem condições, as cidades que era um maiores. Cruzeiro, assim, metia um navio, assim, e vai, né? Cruzeiro, balada atravessando. É um programa legal, porque faz uma vivência. Então, você quer inovar na sua cidade? Vamos ver o que é melhor? E aí é muito bacana, porque daí eu tive a oportunidade de acompanhar com esse grupo. Porque eu também, a gente não comentou aqui, mas eu me tornei especialista no tema de cidades inteligentes e fui fazer mestrado na Unicamp, na área de engenharia elétrica, que a gente comentou aqui um pouco, antes de iniciar.
E aí, eu, como pesquisadora, fui as primeiras vezes para Barcelona como pesquisadora lá mesmo. Ouvi todas as palestras possíveis, pesquisar de todas as soluções. E aí, me enfiei nesse grupo de prefeitos para saber qual que mais demandava, né, da necessidade deles. E o que a gente viu? Na época, estava em alta o estacionamento rotativo, né, muito bacana, mas os prefeitos chegavam lá, gostavam muito do estacionamento rotativo, mas às vezes a cidade dele não precisava disso, porque não era um centro urbano. Sim. Né, gigante, era uma cidade menor. E assim, ou a área dele, a cidade dele precisava muito mais iniciativa na área da saúde. Então, o que a gente entendeu? Voltando de lá, dessa vivência com os prefeitos, a gente entendeu que existe sim uma abertura e muitos gestores públicos querendo inovar, mas não entendendo muito o caminho, assim. Eles sabem as necessidades das cidades, ao mesmo tempo não entendendo esse caminho para a transformação digital, esse caminho em busca de uma cidade sustentável. Porque o que eu estava conversando com um amigo meu, né? E aí o que a gente chegou à conclusão, né? Pelo menos do alto da nossa ignorância e tomando um chopp, né? Ajuda. Que ajuda bastante. Foi assim, cara, a gente melhorar cidades e processos de inovação, principalmente apoiado em agilidade, tem tudo a ver. Por quê? Tudo a ver. Porque são resultados de curto prazo, ou seja, a gente roda ciclos curtos. A política depende de ciclos curtos, porque tudo na política que é longo prazo vai passar por vários gestores, governos. Né? E aí, cara, eu sou A, você é B, você vai pegar meu projeto e matar. Então, esses ciclos de inovação, eles têm tudo a ver com Smart Cities. Porque eu vou pegar um problema, vou montar um grupo de estudo só com gente especialista no assunto da cidade, multidisciplinar, e vou propor uma solução para aquilo. Propor a solução. Isso tem que entrar numa outra esteira de execução. E o ideal, qual seria que esse grupo que coordena, por exemplo, a Bright Cities estivesse à frente de um grupo, tipo numa zona desmilitarizada. Ó, aqui não pode ser política. Não, também você tem a sociedade civil junto, porque daí viram um projeto da sociedade, viram um projeto de uma empresa ou de uma gestão. Exatamente. É aí que você resolve o problema. Porque o que a gente chegou à conclusão foi isso. A inovação, os projetos de inovação, os processos de inovação, eles casam muito bem, porque quando a gente está olhando inovação dentro de uma empresa, a gente está olhando muitas vezes, a gente sabe que existe o H2 e o H3, mas a gente está olhando H1. Melhoria incremental, curto prazo, gerar dinheiro no caixa para eu pegar esse dinheiro, né? Ó, tá aqui, você me deu um chequinho de 1.000, tá aqui 3.000 e me dá mais 1.000 aí para eu fazer os próximos 3.000 para você. Beleza, então, ciclos curtos de inovação. Isso dentro de uma zona política funciona, porque eu estou trabalhando dentro do mesmo governo, ou seja, eu estou gerando benefício para quem está no poder. Aquela gestão, né? Minto, que na real eu estou gerando benefício para a população, mas como tudo na política tem que ter o viés político, beleza, eu estou gerando. Agora, por que isso ocorrer dentro de uma zona desmilitarizada, né, de uma zona despolitizada, melhor dizendo, né, o desmilitarizado tem muito a ver com TI, né? A gente tratava, lembra das DMZ? A gente tratar isso numa zona despolitizada, porque existem outros componentes políticos que fazem parte do jogo democrático, né? A oposição, que muitas vezes vai fazer oposição por oposição. Porque não vê o final, né? Assim, que é o principal, é o benefício para o cidadão. Então, às vezes, isso sim, a política acaba desviando para, né, se manter no poder e isso atrapalha. Mas, assim, é muito interessante que você colocou na questão da inovação, como a inovação pode rapidamente fazer a diferença. Né? Esse, acho que é o que mais me atrai no tema de cidades inteligentes. Como que a gente pode melhorar de uma maneira rápida, com custo que, com a evolução da tecnologia, por exemplo, hoje colocar sensor, colocar câmera, o custo é muito mais baixo. E aí você pode melhorar um serviço público com um custo acessível, um monitoramento, né? E assim, entregar um serviço melhor com um custo melhor, tudo isso, né, por conta da evolução da inovação. E aí fazer isso rápido faz muita diferença, porque daí também, se puder isso ser casado, para fazer rápido, dar um benefício para a população, isso trazer também visibilidade para quem é o gestor naquele momento, isso é bom, porque daí o gestor vai querer fazer mais. Isso. E fazer mais implica em tornar o lugar onde eu moro melhor. Exato. E é isso que eu tô preocupado. Então, o que tem que encontrar é isso, melhorar a gestão
dar visibilidade para quem está fazendo essa melhora da gestão, para que essa pessoa também continue, se ele estiver indo para o caminho correto, das formas corretas, né, não utilizando nenhum meio não republicano para conduzir. Mas quando você faz isso, a população rapidamente sente a diferença, ele vai continuar com o plano, porque ele vai ver benefícios disso. Então, é o mundo, né, ideal. E aí, somado com... até uma coisa que eu acho que é importante também que você falou, somado com a participação da população, para que isso seja um plano, não daquela gestão. Porque é um outro desafio que a gente tem no Brasil, e não só no Brasil, plano de governo, né? Mas assim, a gestão de 4 anos, ela tem um desafio muito grande quando troca de gestão, que é isso, se eu sou oposição do outro cara, os projetos antigos, então eu vou tirar. Derruba tudo. Como que a gente faz para perdurar? Se é um plano da cidade... né? Falta essa visão de comunidade, né? E da eu não sei se é um pouco não utópico, gestão, né? Mas o ideal seria isso. Eu tenho o pároco da igreja que eu frequento, ele fala exatamente, peraí, eu tô passando por aqui. A comunidade são vocês. E tem gente que tá na comunidade lá, realmente mora lá há 40 anos, né? Até mais. Então, assim, troca o líder, mas assim, o que eu faço aqui, eu tô aqui temporário. Vocês que são os maiores interessados. E é um contexto diferente, o pessoal entende isso. Tanto que a maioria dos movimentos são organizados, né, pela própria comunidade. Agora, quando a gente leva isso para uma escala maior... Samir, você falou... Isso é legal, essa... Não, é uma analogia, estou fazendo uma analogia. Que no micro isso funciona. Sim. Né? Ninguém fica esperando o que o... é do cidadão também. O líder. Não, eles que trazem, não, vamos fazer tal coisa, vamos organizar, porque pô, a gente acho que tem que melhorar isso, vamos fazer uma rifa aqui para melhorar tal coisa. Tá todo mundo engajado a melhorar, porque sabe que se melhorar o sistema de som não tá legal. Pô, vamos juntar, fazer um almoço beneficente para trocar o sistema de som, porque aí vai ficar melhor. Não é porque o padre quer o som para ele. O sistema de som da igreja é bom mesmo, porque a maioria das vezes está na igreja. Eu não ouvi nada. Então. Mas a gente melhorou, cara. Ficou top lá. Eu levanto... Você tem que estar com o conceito de sempre de melhorar, né, o tempo todo. Você falou de ser utópico, né? E eu, cara, eu te conheço, eu sei a tua linha de raciocínio. Para mim, a questão do utópico, eu prefiro trazer para um paralelo com empresas. Por que os projetos nas empresas funcionam? Porque tá todo mundo remando na mesma direção. Não tem ninguém... Cara, a gente precisa... Tem ninguém torcendo contra, Exato. Né? Quer dizer, os seus concorrentes. Tipo assim, não, mas do tipo assim... Mas é controlável, pode né, até ter uma discussão... Raquel, assim, você tem teu objetivo de negócio, você tem o dele, você tem... Uma hora a gente vai chegar, gente, nós somos os 4 diretores da empresa, vamos sentar aqui. Cara, o projeto da Raquel é melhor porque a gente vai chegar aqui, isso vai diferenciar a gente, tudo bem. Com dados e fatos você vai consegue ter uma mostrar. perdazinha no teu bônus esse segura ano. Aí, segura paga aí, o pedágio. Isso aqui é mais importante para a empresa. Ele não vai chegar em casa feliz e estourar um champanhe, eu sei disso, mas o projeto vai acontecer. Sim. A política, ela tem o poder do tipo assim, o quê? Eu vou perder? Então não. Não vai fazer. Então, não, cara, mas você vai perder, mas a população vai ganhar. Não. Só falta o cara falando, não tô nem aí pra população. Por isso que eu comentei o tópico. Então, mas como que muda isso? Então, talvez... Levando isso pra visibilidade também. Pra ele ganhar também. Ser honesto. Você não pode só ser honesto. Você vai ter que parecer honesto. Você vai ter que fazer o resultado e dar visibilidade a isso. Mas isso não é falta de honestidade. Pelo contrário, é dar visibilidade. Não só fazer ou ser, né? Parecer também, expor. Entendi o que você quis dizer. É uma analogia da Uma analogia com uma frase de outro contexto. Porque o ponto, você não pode ser honesto. E assim, não é errado o cara fazer, né? A comunicação. Mas política é muito ruim. Não, tem muito política muito bom na comunicação, obviamente. A gente tem vários... Precisamos citar aqui. Mas, normalmente, os gestores que estão lá não sabem muito comunicar. Porque, assim, pessoal, é muito complexo você gerenciar uma cidade. Muito. E aí eu não tô falando de prefeito. Tô falando de, assim, todos os servidores, os secretários. Cara, é um BO gigante. Hoje eu tô com 7 anos de empresa, né? 7 anos ainda preciso aprender muito de gestão pública. Mas nesses 7 anos eu passei a admirar muito os gestores públicos, servidores públicos. Tem muita gente boa e muita gente que tá lá por paixão e amor. Existem os que desviam? Existem. Mas isso existe em todo lugar. Então, assim, quando você pensa da complexidade que é a gestão pública, a gente precisa também ajudar e compartilhar disso, entender que é desafiador e como que a gente pode contribuir como cidadão.
E aí tirar o que tá, meio que desmistificar a questão de não vou entrar lá porque política não funciona. Super. O que eu falo, tá? Como que a gente faz na Bright City? Eu falo, eu não trabalho para político, eu trabalho para gestores públicos. Tem uma diferença. Gigante. É claro que eles são políticos também, mas eu não tô preocupada com qual partido, eu não olho. A gente não fica, não, agora é partido, eu não vou trabalhar porque é esse partido. Na minha vida pessoal, eu posso escolher, na minha vida profissional, não. E eu falo isso muito para a equipe. A gente trabalha para gestores, são gerentes de cidades, são servidores que estão trabalhando para o bem da população. Então, a gente está trabalhando para aquele cidadão, via a gestão que está lá naquele momento. Então, como eu posso ajudar aquele gestor? E a transformação vai vir se a gente conseguir fazer com que todo mundo veja a gestão pública como uma oportunidade de contribuir, que é o que você falou inicialmente, desmistificar essa questão da gente não ter o envolvimento, porque envolver mais com servidores e não olhar, né, como partidos efetivamente. E aí tentar fazer com que os planos sejam também da cidade, né, e não só da própria da gestão daquele momento, para que tenha essa continuidade. Mas isso só acontece se a gente tiver gestão pública, setor privado, as universidades e o cidadão. Sim. As organizações também de terceiro setor. A hélice quádrupla do ecossistema. Eu tenho uma dificuldade de falar. Fale de novo. A hélice quádrupla do ecossistema de inovação. Ai, que maravilhoso que eu tenho o Léo aqui do lado, porque assim, E a sociedade. Porque são... Quadro. Você entendeu? Sistema. É um ecossistema. Porque não, vamos fazer uma camiseta. A transformação da cidade, então assim, não acredito que seja utópico. Eu vou fazer uma provocação daqui a pouco. Que é isso que é legal, que eu acho que assim, eu entendo, né, o teu ponto, né, de ser muito difícil a gente imaginar que a gente vai conseguir. Não, a questão é mudar o sistema. Tem uma peça desse quebra-cabeça, todas as outras 3 tá beleza. Tem uma peça que é mais muito difícil, né? E que as outras setor privado tá aí lutando, né? As organizações estão indo super bem, terceiro setor bombando, as universidades também. O cidadão tá lá buscando. O que a gente tem que fazer é mudar mesmo a cultura da gestão pública para uma cultura mais inovadora, para uma cultura de responsabilidade. Isso. Lembrando que tem muita gente boa, né, nesse mundo. Estão despontando gestores públicos, né, sensacionais, ao mesmo tempo que a gente ainda tem uma cultura muito ruim de gestão pública que a gente vai ter que combater e mudar. E como que vai mudar isso? Com a cobrança do cidadão, que graças ao bom Deus, estamos evoluindo. Estamos se tornando mais consciente, né? Deixa eu fazer uma provocação para derrubar tudo. A gente começou falando de cidades inteligentes, de tecnologia, né? Estamos acho que uns 30 minutos falando de pessoas. Isso, não tem nada de tecnologia. Mas no final... A cidade é feita de pessoas, não tem... Estamos aqui gerando um monte de contexto em cima de, cara, como que a gente faz as pessoas se a gente pegar... soltarem as armas, Jonas desmaterializada, e começarem a trabalhar junto. A sociedade, engajar. Todos os engajados. Eu quero, assim, vou exemplificar. Bom ponto. Né, vou exemplificar, nem sei se eu já me posicionei aqui alguma vez. Eu sou um cara capitalista de direita. Ponto. Qualquer prefeito de esquerda bater na minha porta e falar assim, Léo, a gente tem um problema na cidade. Né? A gente tem um problema na cidade e a gente queria a tua ajuda para resolver. Agora, vamos. Eu paro o que eu estiver fazendo para ajudar a cidade, eu paro o que eu estiver fazendo. Né? De novo, primeiro, o que me move nisso, né? Foi o que você falou. Você tem trabalhando. É o futuro dos seus filhos, né? Eu tô pensando no futuro do planeta, que vamos lá, acho que até dá tempo da gente falar um pouquinho disso. É um problema, né? E outra, provavelmente eu não vou estar resolvendo um problema, galera. Os nossos problemas mais latentes não são coisas que tocam a gente. Né? E isso que é um negócio muito interessante, né? Não tocam a gente diretamente. Por quê? Por uma série de privilégios, a gente vive hoje numa camada social que, cara, a gente não vive os problemas da cidade. Sim, o fato é esse. Sim. A gente não vive os problemas da cidade e quando vive é porque algo relacionado à violência tocou a gente. É sempre assim. Mas a gente não passa, né, pelos problemas de educação, saúde. Exato, né, que são muito graves. Sim. Cara, imagina eu deixar de legado, não interessa quem me envolveu. Se foi um prefeito de esquerda, de direita, de centro, um apartidário, alguém trouxe a gente para um jogo, deu um campo de jogo pra gente. Deu a oportunidade de melhorar assim, e acabou. Galera, desenha uma solução para mim aqui e vamos brigar para implementar isso. E daqui a um ano a gente vê que a gente impactou realmente um ecossistema. Cara, a gente impactou um grupo de cidadãos que dividem a cidade com a gente. Cara,
duvido que alguém consiga me dar uma sensação de prazer maior do que essa. Não existe. Duvido. Tipo, tá lançado o desafio, entendeu? Independente dá pra de tentar. posição. Relação de prazer. Tem algumas outras. Conheço alguns truquezinhos aí. Castanha de caju. Castanha de caju que você Castanha de caju me dá um Não, mas dá. É questão de ajudar, né? Exato, de Raquel, contribuir. não tem questão. E aí, por isso que eu falo da questão apartidária. Eu não Sim. tô preocupado com a política. Sim. Eu adorei o seu termo. Eu não tô gestor preocupado público. com a política, eu tô preocupado com o gestor público. Esse cara tem um desafio. Eu queria entender um pouquinho mais, assim, o que a Bright Cities faz. Legal, e aí porque eu vou fazer os até conceitos conexão. estão ótimos, mas beleza. Sim, na Como a prática. sua empresa, na prática, quantas cidades, sei lá, você nesse tempo já conseguiu apoiar? Realmente para entender um Legal. pouco mais como, né? Porque a gente sabe que, sei lá, tenho amigos, né, que trabalham no setor público, já profissionais, inclusive, que vieram no setor público, hoje estão com a Performa. E, pô, tudo é licitação e tudo. Então, como que você trabalha? Como realmente... É um desafio, mas como que a Bright Cities consegue fazer inovação nesse contexto? Legal. Bom, quando a gente identificou que existia uma oportunidade de ajudar nesse caminho de transformação, mas do outro lado, não do lado, né, se candidatando, por exemplo, que é um caminho, né? Você vai ajudar a melhora da cidade sendo, né, um servidor público ou se candidatando. E quando a gente teve essa visão, porque eu gostei de trabalhar no setor privado. E aí eu falei, nossa, já aprendi bastante coisa aqui de produtividade. Agora eu posso influenciar também a gestão pública via inovação, via essa transformação digital. Como que a gente pode fazer isso? E a gente identificou que os prefeitos e gestores precisavam de um apoio nesse caminho. A gente escreveu um formato de ter como que a gente pode ter um roteiro de soluções que já estão bem implementadas lá fora, apresentar para esses gestores. Mas antes de eu falar para os gestores, olha, na área de saúde você precisa disso, agora a telemedicina tá bombando, tá reduzindo o custo, aquela cidade que não tem especialista em diversas áreas, agora pode ter com a telemedicina. Sim. A gente precisa entender se aquela cidade precisa, né? Então, a gente identificou que a gente poderia trazer um roteiro de soluções, mas antes a gente precisava ajudar também na cidade a não fazer um diagnóstico. Então, o que é a Bright Cities? A Bright Cities, ela é um diagnóstico de cidades. A gente consolida dados públicos. A gente vai lá em BGE, mais de 50 fontes de dados. Então, tem muito dado já disponível sobre cidades. Montaram um data lake. A gente juntou nessas 10 áreas e avaliou a performance da cidade. A gente pegou 5.570 municípios, todos. E falou assim, nessas 10 áreas, como que tá as cidades ranqueadas? Quem é o número 1 do ranking? Legal. Então, nós desenvolvemos a primeira vez esse ano, né, o nosso ranking, que foi o primeiro ranking de cidades sustentáveis, tá? Existe já correu na RNC. Já olhou, já tá disponível, tá aberta as informações. E a provocação foi assim, não tem nenhuma cidade aqui de região de Campinas. Não tem. Campinas ficou atrás mesmo. Campinas foi muito bem colocada e precisa correr atrás ainda. Nesse ranking específico, foi o primeiro usando as normativas da ISO. E aí, também respondendo, que eu não te respondi a pergunta. Verdade. Existe uma descrição do que uma descrição formal do que é cidade inteligente. Que legal. Existem diversos conceitos, né? E aqui eu abri o conceito que a Bright utiliza, que é utilizar, né, da maneira eficiente ali, os recursos para entregar qualidade de vida, mas existe na normativa da ISO. Tá bom. A ISO global, né, a ISO, que é a padronização global de indicadores, tem 3 ISOs para cidades. Tem de cidades sustentáveis, que é a 37120, cidades inteligentes, 37122, e cidades resilientes. Nossa. Que é na questão das cidades estarem preparadas para acontecimentos como enchentes e tudo mais. Desastres naturais. Então, desastres naturais. Então, são 3 normativas que mostram quais são os indicadores que a cidade precisa acompanhar. Entendi. Então, existe uma definição do que é uma cidade sustentável. Depois a gente deixa na descrição do vídeo, tá? Isso, por favor. Acho que é muito bacana, porque é bom Raquel. todo mundo estar bem orientado ali do que é. Então, sim, existe já uma norma que orienta, né? Não é obrigatório você ser você botar essa norma, mas no Brasil já começou a ter bastante cidade correndo atrás dessa ISO. O ranking não foi exatamente, ou foi uma dessas Aí criamos normas? o ranking em cima da norma das cidades sustentáveis. Então, sim, o ranking é para isso, é para a gente incentivar que as cidades monitorem os indicadores, porque a gente acredita que se você estiver monitorando, você tá... Isso. Sim. Não, o que não se mede não se gerencia, o que não se gerencia não se melhora. O que não se mede, então você não vai conseguir medir, você não vai gerenciar, então você não vai melhorar, na verdade, Perfeito. né? Eu falei medir 2 vezes, assim, a gente fica se
comparando com cidade que está fora do nosso contexto. Pegando cidade dos Estados Unidos, da Europa. Como que a gente compara com a nossa realidade? Compara com a nossa realidade local. E aí, então, a gente, né, consolidou esses dados. Aí tem um comparativo também que ela está falando de como a gente também organiza esses dados. Não adianta eu comparar São Paulo com São Félix do Tocantins, que fica no Jalapão e tem 1.500 habitantes. Então, a gente também compara por tamanho de cidade. Entendi. Fez uns clusters. Fez uns clusters de comparativo. Às vezes também você vai comparar pela visão da cidade. Campinas, né, inovadora. Eu vou comparar com Curitiba. Mas Vitória quer se comparar com Florianópolis. Então, a gente também tem esses comparativos ali por formato. Tá. E aí, a gente conseguiu definir num diagnóstico mesmo, das mais de 100 indicadores ali, quais eram as principais áreas que aquela cidade precisava melhorar. Então, fica vermelho quando a cidade está muito baixa da performance. Então, um exemplo. Um dos indicadores da área de segurança, número de crimes, né? Ou número de mortes por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes, né? Então, assim, Campinas está 20, está acima do que... É claro que a gente quer 0, mas a gente tem a média do que é performance. Sim. Daí mostra lá, tá acima ou tá abaixo, né? Do que poderia ser. Top. Ou a gente vai buscar, obviamente, sempre ser 0, né? Porque o que a gente quer é 0. Mas, assim, como que estão as outras cidades? E aí, quando a cidade vê qual que é o indicador que ela precisa melhorar, a gente conecta isso com as soluções. Ela aperta, lá aparece um grupo de 100 soluções ou de 50 soluções, depende de qual é o indicador. E aí mostra, olha, para reduzir toda a parte de número de homicídios, por exemplo, ou de acidentes de carro, você precisa dessa solução. Ou aquela cidade está fazendo essa e essa iniciativa. Então, é um espaço de colaboração também, um pouco do que o Léo falou, de como a gente pode se juntar, entender o que uma cidade está fazendo e outra cidade está resolvendo. O ranking é aberto, é gratuito. O ranking é aberto. Tá. O diagnóstico das cidades é fechado, é pago. Tudo bem. Mas o ranking, com os 40 indicadores que a gente abriu da ISO, está disponível gratuitamente. Então, qualquer cidade, qualquer cidadão pode entrar lá. É brightcities.city. Boa. E aí tá lá disponível na parte de blog, é só entrar no blog, a primeira coisa que tem é de cidade interessante, né? Da hora. Na verdade não estava disponível.com, a gente foi pro site mesmo, mas ficou bem melhor. Teve uma adequação. Mas o que é bacana? Porque a hora que o cidadão vai atrás e baixa essas informações, ele começa a entender quais indicadores eu tenho que olhar da cidade. Então, na hora da saúde, o que eu tenho que olhar? Então, as normativas ajudam. Mas você, então, não fez um ranking, tipo assim, do país, ó? Fiz. Tem também. Fizemos. Cara, tem por país, por região. Tem, mas o que a gente... do país, assim, Brasil. Porque aí eu quero saber, a pergunta do Samir aqui. Da nossa região, RMC, quem ficou em primeiro no ranking? Então, precisamos abrir aqui pra gente ver, mas a gente pode abrir. Eu li no nacional, é um ranking... Esse ranking da ISO, a gente fez das cidades acima de 100 mil habitantes, faz tá? sentido. Barueri ficou em primeiro lugar. Legal. São Caetano ficou em segundo lugar. E aí, por região, a gente também fez Sul, Sudeste, também é bem interessante pra gente poder também fazer os comparativos. Então, a gente tem o ranking do Norte. Mano. É bem legal. E aí é um ranking, né? Normalmente em cima de performance. Porque a ISO, ela vai dar o que a cidade precisa monitorar. Mas a gente faz o comparativo também. Então, isso é bem legal. Então, isso é uma informação. Porque, assim, né? Se a gente poder sair daqui com... Tá, mas como que na prática a gente pode ajudar? A gente gera o diagnóstico, gera um mapeamento de soluções e a gente ajuda no gestor para ter a visibilidade do que ele pode fazer para melhorar a cidade na área de saúde, educação. Então, ele vai abrindo lá. Educação, qual que são os principais indicadores que a gente precisa melhorar? São esses. O que a gente pode fazer? Ele abre lá um mapa de soluções. E aí tem na plataforma o Marketplace, é tipo um mercado livre de soluções e boas práticas. Vocês podem entrar também, é gratuito. Qualquer um pode entrar lá. brightcities.city de novo, vai lá no Marketplace, tem mais de 1.400 soluções mapeadas. Parceiros, e boas práticas. Essas soluções mapeadas. Tem soluções é gratuito para colocar lá. Então a gente não ganha para ter uma solução cadastrada, é grátis. E o que a gente faz foi o monitoramento dessas soluções e dessas boas práticas, para dar visibilidade para qualquer gestor. Ó, a gente tem um projeto, vou ver se dá para incluir lá, que é para a área de educação, que é o Diário Escolar Digital. Né, um parceiro nosso, né, que é um instituto sem fins lucrativos, que a gente desenvolveu junto com eles um sistema para eliminar toda a parte de papel de gestão escolar. É o Diário Escolar Digital, até o nome do projeto ficou Escola Sem Papel. Muito legal. E está rodando já em alguns municípios. Esse instituto é um instituto... Deve aumentar a relação do pai com o aluno, exato, ó, tem professor. matrícula online, coisas que já tem no ensino privado,
trazer isso para o ensino público, né? Quem que está olhando para isso? Então, a gente desenvolveu junto com esse parceiro, ele está agora, vou colocar vocês em conexão, se você... Vira uma boa prática. Isso. E aí vira uma boa prática que você pode disseminar para outros lugares. Isso. E qual que é o indicador que impacta? Nota. Exato, porque o objetivo aluno. dele é ajudar diminuir a evasão escolar. Evasão escolar é um problema sério que a gente tem na área da educação. Então, assim... Ainda é. Público. Mas quanto mais você controla ou dá transparência, isso melhora. E você aproxima muito os pais, né, dos alunos. Então, esse acompanhamento agora faltou. Exatamente. O pai vai receber ele no SMS. Não é nem só o pai lá, assim, em papel ali, aquele diário escolar, ainda muitos municípios são. Então, assim, é tão difícil de você fazer que, sei lá, só no final do trimestre que você vai descobrir, puxa, o aluno não veio, X%. E aí ali no digital, um aplicativo simples que o professor já vai, na hora você tem os dados. O aluno faltou ali, na hora você consegue antever o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, até falei, depois coloco vocês em contato aí para ver se pode ajudar a estar na plataforma. Cara, a Raquel dá uns 3 podcasts. E é um ótimo exemplo, né? Não, mas tem que fechar com a ODS, então vamos fazer link. Vamos lá. Bom, é um ótimo exemplo, a gente até pode fechar com o seu exemplo na área da educação. Vamos lá. Globalmente foi determinado, né, em cima de vários especialistas e várias discussões, o que as cidades, o que os países precisavam melhorar. E foi feita uma Agenda 2030, que é da ONU, né, com assinatura de diversos países, para poder seguir em termos de como que a gente pode melhorar a qualidade de vida global. Sim. E como que a gente pode combater as mudanças climáticas em termos da parte que a gente consegue contribuir, como que a gente pode acabar com a fome. E aí foram determinados 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A educação é o 4º, se não me engano. Exato. Daí tem o objetivo 4, daí tem o objetivo 1, que é acabar com a fome, o 2, e aí vai. Cada objetivo tem, né, as suas metas. E o que a gente ajuda no diagnóstico é exatamente você atingir a meta. Então, como que eu tô primeiro para entender qual que é a situação na minha cidade. Às vezes tem cidades que estão despontando em educação. Sim, então, eu vou para uma outra meta aqui, que é a questão climática, ou eu vou para a área da saúde. E aí, então, existe um caminho para a gente poder ajudar. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis é só colocar ODS, que tem um curto no Google, e qualquer cidadão pode entender quais são esses objetivos e como pode contribuir. Então, às vezes, eu posso fazer uma contribuição na área da educação, como você falou, já é uma contribuição. Você está ajudando ao atingimento da ODS, de como a gente pode melhorar a questão da absorção de educação. E o melhor, não tem custo para a prefeitura. Então, o produto dele tem um monte de não solução tem custo que não tem custo, tem soluções que tem custo que vale a pena, porque o custo-benefício é ótimo. Mas a gente tem, na área da saúde, de educação, segurança, tem a questão da toda a parte climática, tem a desigualdade também social, que é um objetivo, né? O Brasil ali despontando. O que tem para a gente fazer? É um conteúdo gratuito, entrem lá, não dá tempo da gente detalhar, mas a gente pode fazer um só sobre o ODS, que é maravilhoso, para a gente entender também a contribuição. Mas o mais importante é desmistificar mesmo como que eu posso contribuir a entender nessa onda de ODS, como a gente estava tendo agora, esse encontro, né, da ONU recente aí, com foco em clima, né, do Brasil ali, mas de qualquer maneira tem as discussões também das demais ODS, super importantes, porque a gente tem um caminho onde consegue unir forças. E unir forças, você também comentou, se todo mundo estiver no mesmo caminho, quais são esses caminhos? Vamos buscar esses 17 objetivos. Super desafiador. Não tá fácil, mas... Cara, que aula, hein? Ela é mãe, hein? Cara, essa mulher aqui... Não, dá para uns 3 podcasts fácil. É muito legal, porque a gente tá falando de esperança, né? De como a gente pode ver o lado bom da gestão. Não, tem algumas coisas, Raquel, do tipo assim, por exemplo, meu entendimento, né, como ser humano, cara, eu acho surreal a gente falar em fome. Sim. Eu acho surreal, cara. Enquanto de outro lado tem desperdício de comida, toneladas sendo jogadas fora. A gente precisa pensar numa solução para isso. Cara, isso é o básico do básico. As pessoas teriam que comer, pelo amor de Deus, não é possível que a gente não consiga buscar uma solução para isso. Com rios de desperdício. É um link ótimo, que a eficiência não existe, né? Você assistiu o Doutor Estranho lá, o filme que tem o Multiverso da Loucura? Você não viu? Mas eles falavam disso? Tem um dos universos lá que comida é de graça. Tem um dos multiversos. Dos multiversos. É muito louco. Mas lá ninguém compra comida.
Então, qualquer local, comida de ser, graça. Né? Igual saúde, né? Igual educação, você É acabar um multiverso, tô falando de universo paralelo, mas é louco, tipo, né? É surreal, sabe? O pessoal aqui é bem eclético, né? O negócio. Mas é uma excelente referência, porque tipo, é mais ou menos disso que eu tô falando, entendeu? A gente falar de fome, cara. Do tipo assim, a gente falar que algo não é resolvível, por exemplo, uma cidade... Solução já existe para fome. Alguém já... Né, quem passa por isso, né? E não é falta de dinheiro. Também pra gente fechar, pra gente deixar quero mais uma provocação pro próximo. Não é falta de orçamento, é falta de utilização bem do orçamento que existe e também das opções que tem. Sim, é desafiador demais fazer a gestão. Eu não tenho dúvida. Mas assim, eu tô falando governo federal, né, estadual e municipal, tem que se unir cada vez mais, porque o municipal tá ficando enfraquecido em termos de poucos, né, recursos na mão do município, mas a gente tem tanta oportunidade ali que existe forma de fazer. Né? Agora, tem que ter vontade também, vontade política, vontade de tudo. Eu já tô deixando... Gente, coloco toda a Performa IT à disposição, qualquer problema que a gente puder ajudar a resolver. Já tô arrumando pra gente. Já pensou aqui. Probleminha lá. Vamos fazer isso. Eu acho que isso... A gente é apaixonado por problema. Isso sim, eu acho que é a função social da empresa, sabe? Além de pagar impostos, né? Porque isso reverte em benefícios para a população, ou deveria reverter, não quero entrar nessa discussão. Dá 10 podcasts. Eu acho que um outro ponto é esse, é a gente usar os cérebros brilhantes que a gente tem na Performa, né, em conjunto com outros cérebros brilhantes que tem espalhados por aí, para a gente poder buscar soluções para o nosso, que vão melhorar o dia a dia da nossa população e, consequentemente, vai melhorar o nosso dia a dia também. Total. Né? E, principalmente, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, Exato. Que por mais que pareçam blá, 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 depois que eu virei pai, isso efetivamente virou uma preocupação para mim. Vira uma preocupação total. Tipo, era uma preocupação que eu não tinha e eu passei a ter, né? Raquel, é surreal como o tempo passou rápido nesse bate-papo com você. Do tipo assim, eu queria... Primeiro... Tipo, eu não conhecia você, eu queria sensação que a gente arranhou a casca. Só isso. Minha sensação é essa. Eu tenho tanta pergunta. Eu tenho mais 17 perguntas pra fazer aqui pra você. Desculpa, toda a linha falando. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, te parabenizar pelo seu conhecimento, do tipo assim... história, né? Você legal. Falando, a gente fica até meio sem ar. Pelo Go For It também, né? De você, pela vontade de fazer acontecer. Eu acho que foi um bate-papo pra mim super inspirador. Eu acho que com certeza acho que a sequência daqui é a gente marcar um bate-papo lá na Performa pra gente tomar um café e aí... Não vai ter câmera, mas eu tenho certeza que vai ser tão produtivo quanto... Ou a gente bota umas câmeras lá. A gente faz acontecer. Grava um... Querida, muito obrigado pelo seu tempo, né? Eu acho que foi, maravilhoso. De novo, quero parafrasear aqui, arranhamos a superfície. Sim. E vamos falar muito disso. Muito obrigado por estar com a gente nesse bate-papo. Beleza? Eu que agradeço. Parabéns vocês, né? Para trazer um tema que é super importante e também serem super entusiastas sobre isso. Super. E espero que a gente deixou você mentinha aqui. A gente é viciado em burnout. Então, caçador de burnout. Conta com a gente. Olha, na gestão pública, vambora, que a gente consegue fazer uma boa dupla aí. Legal. Boa, obrigado, Raquel. Galera, e quem ficou com a gente até o final já sabe aquele rolê todo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Quer ajudar Raquel, a cidade aqui também? Enfim, deixa nos comentários. A gente faz chegar em quem precisa chegar. Boa. E conta com a gente, gestor público que tá assistindo a gente, você tem um problema para resolver? Tamo junto, você não tá sozinho. Bright Cities, Performa IT, a gente vai dar um jeito de ajudar vocês, beleza? PQP, galera, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera, valeu! Valeu! Valeu!